Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esta causa preciosa. Cada um de nós tem uma parte fundamental nessa obra do Evangelho. Todos nós que fazemos parte do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com Efésios, capítulo 4, cada parte, cada junta, cada um de nós tem uma parte fundamental para terminar a obra do Evangelho. Nós sabemos que, de acordo com Apocalipse, capítulo 22, a voz final, a voz que terminaria a obra do Evangelho, seria a voz de sua esposa, a voz da igreja verdadeira, porque disse o Senhor Jesus Cristo de que uma parte dessa obra seria feita no Calvário, em sua primeira vinda, e a outra parte seria feita aqui no tempo do fim, no dia da redenção. Por isso Deus tem levantado uma verdadeira igreja para estar de pé nesse tempo final, para poder tomar as verdades da palavra, porque a Bíblia fala que eles, ou seja, os crentes do passado, não poderão ressuscitar sem a igreja que estivesse de pé aqui na sétima vigília, no tempo do fim. Veja, por isso que João chorou em Apocalipse 5. Essa é uma grande escritura para nos ajudar a entender a hora em que nós estamos vivendo. João, quando ele entrou à eternidade, em Apocalipse 4, ele viu um livro selado com 7 selos. E ele sabia que os mistérios que dariam entrada à eternidade estavam nesse livro, e que esses mistérios precisariam ser revelados para que os mortos que morreram em Cristo no passado ressuscitassem e para que a igreja viva pudesse ser transformada em ordem para ir no arrebatamento. Então ele entra em desespero. Por isso que a verdadeira igreja tem que entrar nessa condição, desse despertamento, como João foi despertado. Tem que ter a consciência de que o livro precisava ser aberto, de que esses misteriosos trovões deveriam ser abertos. Veja, para que o mistério que pudesse dar lugar ou dar entrada à eternidade fosse revelado ao homem, aqui na sétima era, a exemplo de Enoque no passado, veja, o sétimo depois de Adão, a ele lhe foi revelado como voltar à eternidade. Por isso a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, veja, e não se achou mais, ou seja, ele foi arrebatado. Ele trocou de dimensão, ele foi para a eternidade. Então vamos ler a Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, para a nossa meditação. Veja, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Disse o profeta que esse livro é a Bíblia que nós temos em nossas mãos. Esse livro, em outras palavras, é um título de propriedade. Veja, ele contém mistérios, ele contém autoridade, ele contém poder, ele fala de uma herança, por isso é chamado de Novo Testamento. Então, se é um Novo Testamento, então é porque há herdeiros, há pessoas que têm seu nome nesse livro, inscritos nesse livro, desde antes da fundação do mundo, para os quais foi deixada uma herança. E essa herança, veja, para que pudesse chegar ao herdeiro, veja, esses 7 trovões, esses 7 misteriosos selos que dão entrada à eternidade, deveriam ser revelados no tempo do fim. Por isso João entrou em desespero. Ele se desesperou por essa grande verdade, porque ele sabia que para voltar à eternidade dependia de que esse título fosse recuperado pela semente eleita, veja, pelos filhos de Abraão, e de posse desse título pudesse voltar àquela civilização de fé que Adão tinha antes da queda. Ele vivia numa condição de eternidade, ele tinha controle, ele podia captar os mistérios da palavra e ele tinha acesso ao pilar de fogo todo entardecer, numa comunhão perfeita. Veja, essa grande luz que a mensagem do profeta trouxe para nós aqui no tempo do fim. Então veja, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro,
nem de o ler, nem de olhar para ele. Então João viu que era um livro de redenção. Ele precisava de alguém que pudesse abrir esses mistérios, desses 7 selos que envolvem o livro. E o livro é a palavra, o livro é a árvore da vida. Veja, o livro é Deus. Esses mistérios que envolvem a divindade, que envolvem o acesso à vida eterna, que envolvem a plena redenção. Por isso, alcançar a compreensão de que o título deveria ser aberto para retornar à eternidade é algo maravilhoso, é algo grande. Por isso João entendeu, quando ele ouviu a voz do anjo: tome o livro, coma-o e reprofetize. Então veja, ele entendeu que precisava de um parente redentor, já que foi Adão que perdeu esse título, então deveria aparecer um parente, um herdeiro, alguém que pudesse preencher os requisitos, porque a lei exigia, primeiro, um redentor, veja, um parente, por isso que Deus tornou-se carne. Depois, deveria pagar o preço, e o preço requerido era o sangue, veja, e depois deveria ter amor, porque isso tudo é uma história de amor entre Deus e o seu povo. Então, nós podemos entender por que foi que a espada cai na mão do profeta no Quênio Sabino. Veja, quando aquela espada cai na mão dele, ele ouviu aquela voz, que essa era a espada do rei, e a espada é a palavra. Então a voz diz que essa é a terceira etapa. Veja, Deus estava conectando o seu servo com os mistérios que envolviam o livro da redenção. Um homem que tinha 7 letras em seu nome, e que o final de seu nome era H-A-M. Veja, a mesma coisa que Deus fez com Abraham, quando aquele anjo apareceu para ele e mudou o seu nome. Veja, ele botou um H-A-M em seu nome. 7 letras, porque aqui na 7ª era, no tempo do 7º selo, era quando esses 7 mistérios seriam revelados. Por isso Deus estava conectando o profeta com os mistérios que estavam escondidos dentro da palavra e que diziam a sua própria vida, pois a vida do 7º anjo, veja, estava conectado com o nome que seria revelado aqui no tempo do fim, nos trovões, e o nome é a interpretação correta da palavra, e a palavra seria interpretada não apenas no papel, mas também na vida do 7º anjo. Por isso que ele estava andando nessa senda estreita, nesse caminho apertado. Deus lhe mostrou aqueles 7 picos, mostrou a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. Ele pôde ver que seu nome estava conectado com a verdade da palavra, conectado com o plano da redenção, conectado com a própria vida de Deus, porque diz a Bíblia, nos dias da vida do Filho do Homem. Veja, o Filho do Homem, um parente, agora para tomar o livro da redenção e trazer esse título, a semente real, aqui sobre a terra. Oh, irmão, tinha que aparecer alguém que pudesse ter a compreensão de que o mistério deveria ser revelado. Por isso em Apocalipse 10, veja, esses trovões, essas vozes soam, veja, nem estão escritas na palavra, porque carecem de revelação. Por isso o verdadeiro eleito é despertado para essa grande verdade. Esse que é chamado para entrar agora à vida eterna, ele é despertado para essa grande revelação, o que despertou João. Veja, o motivo pelo qual ele chorou, ele compreendeu que para poder voltar à eternidade, ele compreendeu para que os mortos, os crentes de todas as eras ressuscitassem, deveria aparecer um parente redentor para tomar esse livro e desatar esses selos. E quando esses selos fossem abertos, as 7 vozes misteriosas, as 7 vozes do sangue, porque disse Paulo, o sangue fala. Por isso o sumo sacerdote, ele entrava além do véu de peles de animais para colocar essas 7 gotas de sangue lá sobre o propiciatório. Porque o sangue fora da porta nada valia. No segundo átrio nada valia, porque o lugar da ira estava além do véu. Era lá onde descia a glória da Shekinah e era lá onde o sangue deveria ser aplicado. Por isso essas 7 vozes do sangue que estão além do véu falam coisas mais excelentes que estão escondidas, essas 7 vozes, dando entrada à verdadeira igreja. Veja, a eternidade.
Por isso esse livro precisava ser revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Então a espada cai na mão do profeta. E a voz disse, essa é a terceira etapa. E a terceira etapa, veja, está em 3 partes, como tudo é aperfeiçoado em 3 partes. A primeira parte foi o que a gente chama de abertura da palavra, a revelação, a entrada além do véu, a entrada onde está a glória da Shekinah, para que o eleito pudesse ver a face de Deus e não morrer, ver a face de Deus e ser transformado, como Jacó, lá no vale de Jaboque. Veja, ele pelejou em Peniel, até que ele viu a face de Deus. E quando ele viu a face de Deus, foi quando ele foi transformado. Foi quando sua vida foi mudada. Foi quando ele alcançou misericórdia. Quando ele alcançou misericórdia, o coração do seu irmão, que vinha para matá-lo no dia seguinte, cheio de ódio, cheio de vingança. Veja, a ira foi abrandada, porque ele entrou na presença da glória de Deus e viu o rosto de Deus. E sua vida foi mudada, seu nome foi mudado. Por isso a verdadeira igreja, em 63, veja, através da revelação da palavra, pôde contemplar a face de Deus. Esses misteriosos 7 trovões, essas 7 vozes, formando a cabeça de Jesus Cristo, com a peruca branca. Veja, ali estava agora, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que guiou o povo no deserto, o mesmo Deus que apareceu para Saulo, esse mesmo Deus apareceu para nós. E quando você obtém a revelação do 7º selo, você viu a face de Deus e você foi transformado. Porque o novo nascimento só vem através da revelação dos 7 trovões. Por isso disse o profeta, serão necessários a revelação dessas 7 vozes, desses 7 trovões, para trazer a fé para o arrebatamento. E é aí onde a verdadeira igreja tem estado nesta hora, para ouvir essa perfeita voz falando dentro da alma, abrindo o seu entendimento. Por isso disse o profeta, vire a foto para a direita, contemple a face de Deus, seja transformado, seja mudado, receba o batismo com o Espírito Santo. Então a primeira parte da terceira etapa foi a revelação. A segunda parte foi a criação, foi o poder criativo, foi trazer os esquilos. Veja, isso estava remontando ao título que Adão havia perdido. Veja, primeira parte, os mistérios da palavra, poder captar os mistérios da palavra, ter uma comunhão perfeita com o pilar de fogo no entardecer, aonde Adão vinha no jardim do Éden e o pilar de fogo descia, e no entardecer Adão tinha acesso, sacerdote. Veja, então ali estava agora um homem recebendo o título de propriedade para poder criar, controlar a tempestade, dar vida ao peixinho. Veja, rei, profeta e sacerdote. Veja, e a última parte da terceira etapa é a pregação aos perdidos. Veja, Jesus Cristo desceu ao interior, veja, lá onde estavam as almas em prisão, do tempo de Noé, para pregar a verdade da palavra, para mostrar que Noé tinha dentro dele o mistério do Filho do Homem. Veja, e aqui no tempo do fim, o mesmo Deus, o mesmo Jesus, ele é o Cristo, ele é o Espírito Santo, também tem descido aqui nos dias de Noé, na região dos perdidos, para pregar a verdade da palavra. Então, veja, Deus estava abrindo esses mistérios para trazer a verdade da palavra, trazendo à igreja essa condição de entrar além do véu, lá onde estava a glória da Shekinah, escondida, um livro que ninguém tinha acesso, ninguém podia ler e ninguém podia abrir. Veja, essa é a revelação pessoal de Jesus Cristo. Esse livro que não podia ser lido, que não podia ser visto, que não podia ser aberto, era a revelação de Deus. A revelação de Jesus Cristo, quem Ele é, como Ele vive, qual o seu caráter, qual o plano da redenção, qual o seu projeto. Veja, viver desses mistérios escondidos na palavra. Então a verdadeira igreja, ela entra nesse lugar para contemplar a face de Deus entre os querubins, veja, dando entrada à vida eterna. Então essas 7 vozes, esses 7 mistérios, para revelar quem é Deus. Veja, isso necessita do livro aberto, necessita conhecer a Deus, necessita entrar. Veja, e somente essas 7 vozes que estão dentro desse livro podem abrir esse mistério. Lembre-se, Jacó,
um trapaceiro, um vigarista. Mas quando ele viu a face de Deus, ele foi mudado. Peniel, ele viu a face de Deus. O 7º selo é ver a face de Deus. Deus te abençoe. E até a próxima conversa. Se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.